Meu cordial boa noite a todos vocês que mais uma vez estão aqui reunidos para nós estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos aqui no Clube da Bíblia e sempre é uma alegria muito grande quando a gente vê você atendendo o convite para separar um tempo para que a gente possa meditar, para que a gente possa refletir nesse tesouro maravilhoso que o Pai do Céu fez chegar às nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. A aula de hoje, ela é muito especial. A gente vai tentar olhar para a Bíblia a partir da perspectiva dela mesma. É como se a gente estivesse perguntando, Bíblia, o que você tem a dizer sobre si mesmo? Na verdade, a gente está dizendo o que Deus tem a dizer a respeito da Bíblia. Eu separei alguns poucos textos aqui para a gente refletir. Quando Deus colocou a Bíblia nas nossas mãos, como é que Ele a vê? Como é que Deus enxerga a Bíblia, esse tesouro maravilhoso nas nossas mãos? Já estudamos em lições anteriores que a Bíblia chegou até as nossas mãos pela obra direta do Espírito Santo, que capacitou os profetas a escreverem a mensagem, e essa mensagem chegou até nós. Então, todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, a gente pede para o Pai do Céu nos abençoar no estudo através de uma oração. Hoje, quem vai orar para nós é o Patrício, é um amigo lá de Sergipe, e está acompanhando o estudo. Patrício, pode abrir o microfone, fazer a oração pedindo para o Pai do Céu nos abençoar. Então, vamos lá. Paizinho querido, muito obrigado, porque a tua graça se manifestou salvadora sobre cada um de nós hoje. E nós queremos iniciar essa oração te agradecendo pela vida. Amém. Desde já eu quero te pedir que o Senhor derrame bênçãos maravilhosas sobre cada pessoa que está aqui presente, que teu Espírito Santo esteja sendo renovado sobre os corações e as mentes de quem está por aqui, e de uma forma especial de entendimento, para que nessa noite nós possamos reconhecer a tua voz, ouvir a tua palavra, e que a gente tenha o desejo cada vez mais de compreendê-la. Usa o pastor Tavela, que ele seja iluminado pelo Senhor para nos trazer revelações importantes, e também abençoa todos os que fazem parte desse projeto maravilhoso, que eles continuem tendo ânimo, recursos para essa obra avançar. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Você está mutado, pastor Tavela, está falando e está mutado. Muito obrigado. Patrício, mais uma vez, muito obrigado. Meus queridos, vamos ler alguns poucos textos aqui, avaliando o que a Bíblia tem a dizer sobre ela mesma. O primeiro texto, deixa eu só abrir aqui exatamente, depois se alguém tiver condições, deixa eu só ver aqui onde é que está. Depois, se alguém tiver condições de, enquanto eu estiver falando, Thiago, eu vou pedir para você, amigão, você que vai me dando suporte tecnológico, enquanto eu estiver falando, para você copiar o texto e colocá-lo aqui para a gente no chat, de maneira que a pessoa que porventura estiver sem a Bíblia, ela possa rapidinho ali acompanhar a leitura aqui pelo próprio chat, tá bom? O primeiro texto, eu acho que praticamente todos nós aqui já o decoramos, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu vou escrever a referência, 2 Timóteo, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Primeira coisa que eu gostaria de destacar mais uma vez nesse texto é quando o apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, o que a gente destaca? A palavra de Deus tem uma origem divina, ela foi inspirada, sua mensagem foi soprada por Deus para os profetas. Agora, tem a segunda coisa que eu gostaria de destacar, é quando o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para Timóteo, ele diz, amigo, a palavra de Deus é muito útil, ela é muito proveitosa, ela é uma bênção. O efeito da palavra de Deus na vida de uma pessoa que a recebe é grandioso. Eu vou ler aqui, eu estou acompanhando no chat, você pode acompanhar na sua Bíblia, e aqui pode ter uma palavrinha ou outra numa versão um pouquinho diferente. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra.
Aqui está na versão transformadora. Agora eu vou ler uma outra versão que deve estar bem parecida com o texto que está na sua mão, mas é para enfatizar quando a Bíblia, quando Deus, através do apóstolo Paulo, está dizendo o quanto a Bíblia é proveitosa. Toda a Escritura é inspirada por Deus, tem a sua origem em Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus queridos, se tem uma coisa que a gente pode dizer, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, é quando a gente olha para ela para avaliar o seu proveito. Começa em Deus e chega na nossa vida para ser muito útil. E eu até quero usar essa expressão, a palavra de Deus, quando ela cumpre esse propósito na nossa vida, ela transforma a nossa vida. Por sinal, na semana passada, quando a gente avaliou evidências de que a Bíblia é de origem divina, a gente enfatizou, a palavra de Deus, ela é transformadora. Para quem abre o coração e recebe a mensagem, ela é transformadora. O próximo texto, deixa eu só ver aqui onde foi que eu coloquei, está... Vamos ver aqui. Não. Hebreus... Tiago, me ajuda aí, amigão. Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. Deixa eu ver aqui onde é que está. Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. Tiagão, se tiver no gatilho aí, amigão, você já pode compartilhar aí com a gente. Nós cremos que o apóstolo Paulo é o autor do livro de Hebreus. E a gente não pode garantir com toda certeza, porque ali não está expresso num versinho, como foi costume do apóstolo Paulo nas suas cartas, dizendo, eu, Paulo, que sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eu estou escrevendo. A gente faz isso por inferência, a gente deduz. Mas olha que coisa linda que ele escreveu a respeito da palavra de Deus. Porque a palavra, eu leio aqui, está no chat, vocês podem acompanhar aí, tá bom? Deixa eu ver onde é que está. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos conta. Gente, Deus... A Bíblia diz que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele inspirou os profetas a revelarem a sua vontade, o seu plano para a nossa vida, de maneira que a gente se depara com a Bíblia, e isso é um espelho para nós. Se você quiser perguntar para Deus, Senhor, como é que o Senhor me enxerga? Você vai lá na Bíblia e Deus está dizendo que ele pensa a seu respeito. E o apóstolo Paulo usou aqui dessa metáfora, né? Ele usou dessa linguagem comparativa, dizendo que ela é como uma espada poderosa de 2 gumes, ela entra, ela faz separação entre a junta e a medula, ela vai lá no coração, ela vai lá no íntimo da pessoa. A outra versão diz assim, na Nova Versão Internacional, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, o dia que você quiser entender como é que Deus enxerga você, dá uma olhadinha lá o que está dizendo a palavra de Deus. Mas o que eu realmente gostaria de destacar no estudo de hoje, que nós vamos fazer assim de forma bem direcionada, são 4 comparações. Eu queria usar a expressão, uma linguagem, né, uma figura de linguagem. São 4 analogias, quando a Bíblia é comparada a alguma coisa. A primeira comparação é o que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Efésios capítulo 6. Tiagão, se você puder pegar o texto lá para a gente, Efésios capítulo 6 e o verso 17. E aí, mais uma vez, ele vai confirmar o que ele escreveu aqui no livro de Hebreus. Então, comparação número 1, Efésios capítulo 6 e o verso
17. Se você puder jogar aqui na tela. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz que nós estamos numa guerra espiritual muito grande. E nesta guerra, a gente tem que usar a armadura de Deus. E, evidentemente, quando a gente se propõe a usar a armadura de Deus, o propósito de uma armadura é que a gente se proteja. E aí o apóstolo Paulo ele vai descrevendo a armadura. E ele encerra a descrição da armadura com o que está no verso 17. Ele diz assim: usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo, disponível para nós, é a palavra de Deus. Então, comparação número 1. A Bíblia é a espada que Deus nos oferece para que a gente possa se proteger dos ataques de Satanás. Assim como o escudo é uma armadura, e junto com a armadura a espada. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, espada é para a gente se proteger? Eu sempre pensei que a gente ia para a guerra usando a espada para a gente guerrear e sair ferindo todo mundo. E eu queria relembrar, o apóstolo Paulo está apresentando a armadura de Deus dentro de um contexto de batalha espiritual para que a gente possa se proteger. Ele está falando, tem que usar o escudo da fé, a couraça da justiça, e é para usar o capacete da salvação, como está dizendo aí no verso 17, e a espada do Espírito. Mas como é que a gente vai usar a espada do Espírito para se proteger? Jesus, ele é o exemplo, ele é o modelo. Lá em Mateus, no capítulo 4, eu não vou ler o texto, só vou fazer menção aqui para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz que depois do batismo de Jesus, Jesus foi para o deserto e ele ficou ali num longo jejum, 40 dias em jejum. Ao final desses 40 dias, a Bíblia diz que Satanás apareceu para tentá-lo. E aí a Bíblia descreve 3 grandes tentações. A primeira, Satanás disse para Jesus, você está aqui no deserto, já está jejuando há 40 dias, já que se você é o filho de Deus mesmo, manda que essas pedras se transformem em pães. E a resposta de Jesus, ela foi maravilhosa. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só que coisa interessante. Está escrito. Agora vem a pergunta. Está escrito onde? Jesus está sendo tentado por Satanás e agora ele vai se defender e ele diz, está escrito. E eu estou perguntando para você agora, está escrito onde? E aí você já vai matar a charada. Jesus, ele usava da palavra de Deus, da Bíblia que ele tinha naquele momento, do conhecimento bíblico que ele tinha, e ele respondia, está escrito. A resposta da primeira tentação é muito significativa, e daqui a pouco eu vou voltar nessa resposta, porque Jesus está dizendo, nem só de pão vai viver o ser humano, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí veio a segunda tentação. Então já que você está usando a palavra, Satanás disse, eu também vou usar a palavra. Levou Jesus até o pináculo do templo, um lugar bem alto. E ele falou, também está escrito que... Satanás diz, lança-te daqui abaixo, se joga daqui de cima, porque também está escrito, lá no Salmo 91, que aos seus anjos, os anjos de Deus, dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. É um verso muito lindo, uma promessa muito linda. E Jesus vai responder, agora Satanás está distorcendo a palavra. E agora Jesus vai responder, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não colocarás Deus à prova. Em outras palavras, Deus falou que ele vai me proteger, mas eu não vou ficar me colocando em situação de perigo. Eu não vou me jogar de cima de um prédio e vou dizer, Senhor, eu sou teu filho, manda os teus anjos para me cuidar. Eu não vou atravessar uma rodovia de olho fechado, arriscando que uma jamanta passe por cima de mim, uma carreta, dizendo, Senhor, manda os anjos me proteger, eu sou teu filho, eu vou atravessar essa avenida aqui, essa rodovia, de olho fechado, sem olhar para os lados. Então, Jesus, ele usava a palavra. Vamos lá. É para a gente se defender no conflito espiritual fazendo como Jesus. Diante de toda tentação, Jesus respondia, está
escrito. Você tem esse texto, o relato da tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, repito. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é para a gente sair dando espadada nos outros. É para a gente se proteger das tentações de Satanás. Deixa eu só abrir um pequeno parênteses. Quando eu digo que não é para a gente usar a espada do Espírito para sair atacando os outros, é porque nessa minha jornada como pastor, eu já disse que eu sou pastor há 28 anos, eu tenho visto muitas pessoas que estão fazendo uso inadequado da Bíblia. Jesus, ele era o mais profundo conhecedor da Bíblia, e você descobre que Jesus, sendo o nosso modelo, ele não usava o conhecimento da palavra de Deus para atacar outras pessoas. Então, todas as vezes que você encontrar alguém que está usando a palavra de Deus para atacar outras pessoas, está usando a espada não para se defender, mas está usando a espada para atacar, você vai acabar descobrindo alguém que não está fazendo o uso adequado da espada do Espírito. Você vai encontrar alguém que está fazendo como Satanás. Satanás, ele distorceu a Bíblia para atacar a Jesus na tentação. E algumas pessoas usam a Bíblia para atacar as outras. Eu não vejo a hora de conversar com aquela pessoa, eu quero dar uma surra de Bíblia nela. Eu vou mostrar para ela o quanto que ela está errada. Eu vou pegar a palavra de Deus e vou dizer para ela, você é um pecador miserável. Quando as pessoas fazem isso, elas estão usando a palavra de Deus, a espada do Espírito, de forma inadequada. Pastor, tem certeza que a Bíblia, só para a gente encerrar esse ponto, tem certeza que a Bíblia, a espada do Espírito, é para a gente se defender? Pensa o seguinte, imagine que você seja um bandido, que você seja um ladrão, ou que você quer fazer muito mal para uma pessoa. Você está andando pela rua à noite, e você percebe que vem duas pessoas ao seu encontro. Uma delas está completamente desarmada, tá? De bermuda, sem camisa e chinelo. A outra, ela está protegida, uma roupa, uma couraça, uma verdadeira armadura. E ela tem na mão um facão. Ela tem na mão uma verdadeira espada. Você é o bandido, você precisa escolher alguém para você atacar. Você vai no rapazinho que está só de bermudinha havaiana, sem querer fazer propaganda aqui das havaianas, ou você vai no outro que está vestindo uma armadura e um enorme de uma espada na mão? Quem você escolhe? Esta é apenas uma metáfora para dizer que quando nós estamos empunhando a espada do Espírito, nós somos mais fortes para resistir às tentações, às armadilhas de Satanás. Assim como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria voltar na primeira tentação. Jesus respondeu, nem só de pão viverá o ser humano, o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O profeta Jeremias, capítulo 15 e o verso 16, Tiago, me ajuda aí, por favor, para você colocar aqui no chat. Jeremias, capítulo 15 e o verso 16. O profeta Jeremias, numa linguagem poética, ele disse o que ele fez. Tiago, muito obrigado. Eu falei que o relato da tentação de Jesus está lá em Mateus capítulo 4, e ele já colocou aqui para a gente no chat o texto onde a gente pode dar uma olhadinha ali para a gente ver o que eu acabei de mencionar. Mateus capítulo 4, verso 1 a 4. Jesus dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E agora vem Jeremias capítulo 15 e o verso 16. E a gente lê o profeta Jeremias dizendo, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas são a minha alegria e o meu júbilo, porque eu pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. E eu quero usar a primeira frase, Senhor, quando eu encontrei as tuas palavras, eu as comi. Elas foram alimento para minha alma. A tua palavra é um alimento para a minha vida espiritual. É esse o ponto. A primeira comparação que a Bíblia faz a respeito dela mesma, é que ela é uma espada para a gente se proteger das tentações, das armadilhas do inimigo. A segunda comparação é que a palavra de Deus é alimento.
A palavra de Deus é um alimento para a nossa alma. E eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui sintonizados com a gente. Eu teria dificuldade para prescrever de forma assim personalizada para cada um de vocês quais são os passos necessários para que a gente tenha vida espiritual. Eu não vou dizer que eu não teria capacidade, mas eu teria uma certa dificuldade para dizer, para você ter vida espiritual tem que fazer assim, 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 assim. Mas eu descobri, por experiência própria e ao longo do meu ministério, e se alguém quiser a receita do fracasso espiritual, eu já começo dizendo, deixe de se alimentar da palavra. Quer morrer espiritualmente? Quer ter uma vida espiritual realmente assim, frágil, enfraquecida? Deixe de se alimentar da palavra de Deus. E aí você vai morrer espiritualmente. Repito, por experiência própria, e por ter visto as pessoas. Algumas pessoas se aproximam de mim dizendo assim, pastor, a minha vida espiritual está muito fraca, por favor, me diga o que eu tenho que fazer. E aí alguns, vou dizer aqui uma cena real, tá? A pessoa diz assim, só não vem com essa história que eu tenho que me alimentar da palavra. Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto não gosto de ficar estudando, me alimentando da palavra de Deus. E eu falei assim, ok, então imagina uma pessoa, essa pessoa está raquítica, mas é só pele e osso. E ela chega perto de mim, ela mal consegue falar, vem assim andando devagarinho, fala baixinho. Sabe quando a pessoa está tão desnutrida, está para morrer, que ela não consegue nem falar direito? É assim, por favor, pastor, eu estou para morrer. Olha a minha situação, eu estou aqui só pele e osso. Me dá um conselho, o que eu posso fazer para eu continuar vivendo, para que eu tenha força, para que eu tenha energia? Pastor, só tem um detalhezinho, não vem com essa história que eu tenho que comer, que eu tenho que me alimentar para eu viver. Me dá uma receita aí, mas que não passe por isto. Aí você vai dizer assim, cara, morra. Você está morrendo de fome e você quer ficar bem, quer ficar forte, só não quer comer? Morra. A mesma coisa com a palavra de Deus. O profeta Jeremias, ele está usando essa linguagem poética, figurada, ele está dizendo, Senhor, quando eu achei a tua palavra, eu a comi, e ela foi uma alegria para o meu coração. E eu estou parafraseando, Senhor, eu encontrei esse banquete da tua palavra, e eu comi com alegria, eu me fortaleci espiritualmente. Segunda comparação, quando a Bíblia fala sobre ela mesma, ela é alimento. E agora você consegue entender por que Jesus usou esse texto do Antigo Testamento para responder para o diabo? Manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse, cara, não é só o alimento físico. A palavra de Deus diz que a gente tem que se alimentar da palavra que procede da boca de Deus. É isso que fortalece a gente. Comparação número 1, a Bíblia é a espada do Espírito. Comparação número 2, a Bíblia é alimento. Comparação número 3, um texto muito conhecido, Salmo 119 e o verso 105. Salmo 119 e o verso 105. Aqui vem uma comparação, gente, é muito linda. A Cláudia colocou, a internet é uma grande ferramenta para muitas coisas, inclusive a pregação do evangelho. Por exemplo, nós estamos aqui. Porém, deixou muita gente preguiçosa. Ninguém quer ler mais. É muito mais fácil podcast, enquanto lava a louça. Muitos de nós perdemos aquele momento de qualidade com Deus. E, Cláudia, eu concordo com você. É que eu não lembro o nome do camarada aqui, mas eu vou pesquisar, porque depois, na próxima semana, eu vou voltar nesse ponto. Tem um camarada, é um educador francês, ele escreveu o livro Fábrica de Cretinos. E ele está dizendo que essa geração que não lê mais é a geração que, pela primeira vez, ela é menos inteligente que os pais. Eu até vou usar a expressão aqui, me perdoe, tá? É uma geração que é mais burra do que os seus antecessores. Nós passamos a modernidade com a sensação de que a geração seguinte sempre era mais inteligente que a geração anterior. E aí, de repente, as pessoas pararam de ler, e
esse filósofo, esse educador, ele veio fazendo essa crítica muito dura, né? Fábrica de cretinos, dizendo que é uma geração que parou de ler. E depois ele escreveu um segundo livro, eu não lembro, esse eu confesso que não lembro o nome, mas ele escreveu um segundo livro dizendo assim, mas tem um remédio para a gente evitar isso, é a leitura. E Deus, na sua infinita sabedoria, ele não está dizendo que a gente não possa, ter a Bíblia para ser ouvida. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, Deus está dizendo, felizes, bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem as palavras dessa profecia. Num período em que a gente não tinha disposição, o material impresso, escrito, como nós temos hoje, a transmissão da palavra era muito de forma oral. E isso era uma bênção. Mas eu quero dizer que não tem privilégio maior do que a gente pegar a palavra e ler a palavra de Deus. E a gente se alimentar dela. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso depois. Obrigado aí pela contribuição. E aqui está o texto. Luan, muito obrigado. Você compartilhou com a gente aqui também, junto com o Tiago. O rei Davi, que é o autor do Salmo 119, ele disse, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. É uma lâmpada que ilumina a minha jornada, o meu caminho. Gente, se tem uma oração que Deus sempre atende, é quando alguém se aproxima dele e diz assim, Senhor, me mostra o caminho. Me mostra qual a tua vontade. Senhor, me mostra a verdade. Senhor, me mostra por onde eu devo seguir. E aí vem o salmista dizendo, pois não é que vem a palavra de Deus e no meio da escuridão, a gente não sabe para onde ir, vem a palavra de Deus e ela ilumina o caminho. E aí você pode seguir. Eu não sei, eu fui criado na roça. E, por sinal, lá onde eu fui criado, lá no interior do Paraná, naquela época, lá na viradinha da década de 70 para a década de 80, não tinha energia elétrica. E eu morava numa casa e os meus avós, algumas centenas de metros adiante, moravam os meus avós. E algumas vezes eu pedia para os meus pais, posso ir lá na casa do vô e da avó? Pode, vai lá. Aí anoitecia, e agora para voltar para casa? Voltar no escuro. Nem sempre tinha noite de lua cheia, nem sempre o céu estrelado. Algumas vezes tinha nuvens, e no meio daquela escuridão, eu sabia que tinha estradinha ali, mas tudo que eu queria era a gente poder ter uma luz para mostrar o caminho. E alguns de nós aqui, muitas vezes nos sentimos assim, Senhor, eu não sei para onde ir. Por favor, me revela a tua vontade. É verdade, Luciene, Lu, muito obrigado. A Lu compartilhou aqui, tá? O nome do livro e o nome do autor. Eu não sei falar francês, então só vou dizer aqui, o doutor Michel, alguma coisa, escreveu o livro A Fábrica de Cretinos Digitais. Mas eu queria voltar. Alguns de nós aqui estamos muitas vezes querendo saber qual caminho que eu devo seguir. E aí a gente vai até a palavra de Deus, a gente encontra Deus dizendo, meu filho, este é o caminho, siga por este caminho aqui. O Fábio está dizendo, e como identificar um sinal de Deus dizendo para onde a gente deve ir? É verdade que muitas vezes nós estamos em algumas encruzilhadas e a gente não tem revelação na Bíblia. Vou dar um exemplo aqui. Um jovem, no alto dos seus 17 para 18 anos, ele está se formando no ensino médio, está terminando a graduação do ensino médio, e ele não tem definição ainda de qual faculdade, qual curso ele vai fazer para se preparar para uma futura profissão. E ele fala, meu Deus, eu quero saber, qual profissão eu devo seguir? Ele não vai encontrar um versinho na Bíblia dizendo, faça medicina, faça teologia, faça pedagogia para você ser um professor, faça engenharia. Não tem isso daqui. Mas a gente vai encontrar na palavra de Deus resposta para coisas grandiosas que dão rumo para a nossa vida. E eu queria voltar a esse exemplo. Uma coisa, a palavra de Deus, ela diz de forma contundente, independentemente de qual seja a faculdade que você vai fazer, viva para servir. Viva para abençoar as pessoas. Então, o camarada está naquela encruzilhada, ele vai até a palavra de Deus e Deus diz, você é meu filho,
Você está seguindo os passos de Jesus. Viva para servir. E alguém vai dizer assim, como é que com a personalidade que eu tenho, com as habilidades que Deus me deu, com a vocação que Ele colocou no meu coração, como é que eu posso viver para servir mais? O outro pode encontrar a dúvida, poxa vida, eu estou gostando daquela moça, será que aquela moça que Deus preparou para ser minha esposa? Poxa vida, eu não tenho na Bíblia nenhum versinho dizendo, case-se com a Maria das Graças. Não tem esse versinho para mim, nem para você. Mas eu vou encontrar na Bíblia alguns critérios que eu posso aplicar na hora de escolher um cônjuge. E Deus está dizendo, siga por esse caminho. Eu não vou dizer quem é a moça, mas eu posso dizer para você as características dessa moça. Eu não vou dizer para você o nome do rapaz, mas eu posso te dar as características. E não vale, tá? Alguém dizer assim, eu pedi para Deus, por favor, Senhor, me diga o nome da pessoa com quem eu vou casar. Abriu, quando ela olhou, abriu a Bíblia, né? Olhou e estava escrito, Evangelho de Lucas. É Lucas! Eu vou me casar com Lucas. Não é assim que a Bíblia funciona. Se alguém tinha dúvida, me desculpe frustrar alguém aí, tá bom? A Bíblia ela não vai dar resposta nesses detalhezinhos, mas ela mostra o caminho. E eu quero propor para vocês um salmo. Este salmo, quando a gente diz assim, Senhor, a tua palavra vai iluminar o meu caminho. Este salmo aqui é uma oração que todos nós deveríamos fazer na hora de pedir, Senhor, me mostra o caminho. Salmo 25. Por favor, Tiago, compartilha com a gente o Salmo 25, os versos 4 e 5. Eu gosto muito do início do Salmo, quando o rei Davi diz, a ti, Senhor, eleva minha alma. Ele está dizendo, Senhor, eu tô olhando para o Senhor, eu estou fazendo essa oração. E aí ele diz, porque eu confio em ti, ó meu Deus. Meu Deus, eu confio em ti. Eu dependo de ti, me mostra o caminho. E agora vem a oração que ele está fazendo. Salmo 25, verso 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Meus queridos, eu quero propor este salmo, de forma especial, no verso 4 e 5, como sendo uma oração para você que se aproxima da palavra de Deus. Senhor, me mostra os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E o Senhor Jesus Cristo disse, a tua palavra é a verdade. É um versinho, não me lembro exatamente a referência, depois alguém pode me ajudar. É a oração sacerdotal de Jesus, Evangelho de João, capítulo 17. E ele está orando ao Pai do céu, pedindo pelos discípulos, dizendo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando alguém diz assim, eu quero conhecer a verdade, eu proponho que você busque a verdade neste livro. E a oração que eu estou sugerindo a você é o Salmo 25, versos 4 e 5. Não é o tema de hoje, mas eu preciso ler para você como é que Deus responde esta oração. Vou usar novamente o Salmo 25. Salmo 25, deixa eu só conferir aqui se é o verso 8 e 9. Só um segundinho, Tiago, para você me ajudar aí. Versos 8 e 9. Alguém se aproxima de Deus dizendo, Senhor, me mostra o caminho, me ensina, Senhor, a verdade, guia-me na verdade. E agora Deus, ele vem, e a promessa é essa aqui, versos 8 e 9. Salmo 25, verso 8 e 9. Eu vou ler no chat de novo aqui, Tiago compartilha com a gente, e eu leio aqui no chat, você pode acompanhar o texto. Evidentemente, enquanto eu estou sugerindo e dizendo quais são os textos, eu espero que você que está com a Bíblia já vai praticando e lendo na sua Bíblia. Mas eu estou compartilhando aqui no chat, porque pode ser que para algumas pessoas seja mais versátil, seja mais prático, a gente ganha um tempinho e depois você procura lá na sua Bíblia. Alguém ora dizendo, Senhor, me mostra o caminho, me guia na tua verdade, me ensina. E aí a promessa de Deus, Salmo 25, verso 8 e 9. Tiago, se tiver difícil, eu já vou ler aqui na minha Bíblia e você compartilha, você cola aí. Eu leio aqui. Bom e justo é o Senhor,
Por isso ele mostra o caminho aos pecadores. Ele conduz os humildes na justiça e lhes ensina os seus caminhos. Olha que coisa linda! O Senhor é bom e justo, e por isso ele mostra o caminho para nós que somos pecadores. E ele guia os humildes. Quando alguém se aproxima de Deus fazendo a oração do verso 4 e 5, ele diz: eu confio em ti, Senhor, a minha esperança está em ti. Por favor, Pai, me mostra o caminho. Essa pessoa em atitude de humildade, ela vai até Deus, aí vem a promessa. Deus é bom, ele é justo, e ele conduz os humildes. Tem uma versão que diz, ele conduz os mansos, ele mostra o caminho aos mansos. Esse manso não é mansidão de ser aquela pessoa meiga, é mansidão de ser o contrário do rebelde. É uma analogia, lá da época da Bíblia, tem o cavalo queixo duro, que é aquele cavalo rebelde, e tem o cavalo manso, o cavalo que permite ser guiado. Então a promessa de Deus é: quem for manso e humilde, eu vou guiar, eu vou mostrar a verdade. Resumindo, a terceira comparação da Bíblia é que a Bíblia é luz, e ela vai mostrar o caminho da verdade, o caminho da vontade de Deus para a nossa vida. E eu quero encerrar com uma analogia maravilhosa, é uma parábola que Jesus contou. Essa parábola está lá em Mateus capítulo 13. Eu só vou contá-la rapidinho aqui, porque o meu tempo já está acabando. Eu tenho poucos minutos para encerrar, mas é uma parábola muito conhecida. Mateus capítulo 13, deixa eu só ver aqui a partir do verso onde está a parábola. Então, vamos lá. É a partir do verso 1 mesmo. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Aí a gente vai encontrar a parábola e depois Jesus explicando o significado daquela parábola. Tiago, muito obrigado, você já colocou aí no chat o versinho que eu mencionei da oração de Jesus. Evangelho de João capítulo 17, verso 17. Quando alguém me pergunta, qual é a verdade? Onde é que eu posso encontrar a verdade? O que é a verdade? Eu gosto de responder com essa frase de Jesus quando ele colocou uma oração. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, você já sabe que Jesus, ele apresentava verdades espirituais muito profundas, utilizando-se de histórias. Essas histórias são parábolas. O que é uma parábola? É uma história comum do conhecimento do cotidiano, especialmente naquela época, numa sociedade agropastoril, uma sociedade onde as pessoas, elas viviam do cultivo da terra, do cuidado dos animais. Então você vai encontrar Jesus usando muitas parábolas para dizer de coisas dessa realidade que cercava as pessoas. E ele usava essas histórias para ensinar verdades espirituais. Então isso é uma parábola. É uma história do cotidiano que é para ensinar uma verdade espiritual. E aí Jesus disse, vou contar para vocês uma história. A história de um semeador. Ele saiu a semear. E agora você precisa imaginar como é que o semeador trabalhava. Ele preparava um terreno, e aí ele pegava a semente, amarrava na sua cintura uma espécie, vou usar aqui, um tecido, que fosse alguma coisa parecido com com um lençol. Algumas vezes ele amarrava na cintura e ele segurando com a sua mão, ele formava aqui, em volta, um lugar onde ele depositava a semente. Outras vezes, ele amarrava esse tecido cruzado no seu ombro, mas de maneira que também ficava ali do lado um espaço onde ele colocava a semente. Então, o terreno estava preparado, e aí Jesus disse, e o semeador saiu a semear. Ele pegava a semente e jogava, ele lançava a semente. E a semente caiu em 4 tipos diferentes de solo. A semente caiu, primeiramente, num solo duro, que tinha uma laje de pedra e um pouquinho de terra por cima. Aí a semente caiu ali, e aí o Senhor Jesus disse, e ela brotou muito rápido. Tinha pouca profundidade, com a pouca umidade que tinha ali, ela brotou rápido. Mas ela não tinha como aprofundar raízes. E aí, quando o sol
esquentou, ela murchou e morreu. A outra semente caiu no meio, caiu à beira do caminho. E veio a ave do céu, pegou a semente, comeu e levou embora. A semente se perdeu. Caiu ali naquele terreno duro, né, do caminho pisado, socado ali por onde as pessoas passavam, caiu ali, não penetrou, a ave do céu veio, comeu e foi embora. A outra parte do semente caiu no meio das ervas daninhas, caiu no meio do mato. E ela até brotou. Tinha ali terra para ela, tinha umidade. Mas as ervas daninhas vieram e sufocaram aquela semente. E aí, finalmente, o quarto tipo de solo, Jesus disse, a semente caiu numa terra boa, num solo que estava preparado. E essa semente caiu ali, ela brotou, cresceu e produziu frutos, muitos frutos. Jesus contou essa parábola e os discípulos se aproximaram e falaram, Senhor, o que quer dizer essa parábola? Então, vamos lá, a explicação, eu vou ser muito rápido. A primeira coisa, Lucas, eu contei a parábola aqui que está em Mateus capítulo 13, mas aí vem a explicação da parábola, Lucas capítulo 8, verso 11. Lá em Lucas capítulo 8, a gente encontra a repetição dessa parábola, e Lucas agora vai dizer, Lucas relata o que Jesus disse. E Lucas capítulo 8, verso 11 diz, a semente é a palavra de Deus. O semeador é Deus. Deus, ele usa de muitos recursos e ele sai semeando a palavra. Olha um dos recursos. Nós estamos aqui na internet, aí tem um professor, está semeando a palavra, está mandando a palavra de Deus para vocês. Então, Deus, ele usa de muitos recursos. Pode ser uma música, pode ser a televisão, pode ser um livro. É incrível como Deus nos abençoa usando livros. Por sinal, a palavra de Deus é um livro. Pode ser um pequeno texto, pode ser uma mensagem que eu recebo pelo WhatsApp. Deus usa, ele é o semeador, ele usa de muitos recursos. Pode ser pelo rádio, e ele semeia a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E os solos representam os diversos tipos de pessoas. O solo é o coração da pessoa, é onde ela vai receber a semente. Então Jesus falou, a semente que cai à beira do caminho é uma semente que não penetra. Solo duro, sabe, um terreno pisado. Vem o diabo e leva embora. É como se essa pessoa nunca tivesse ouvido. Ela ouviu, não recebeu. Ela não creu, ela não deu crédito à palavra. E vai perder como se nunca tivesse ouvido a palavra. A outra é aquela que cai no solo rochoso, então tem um pouco de terra, uma laje de pedra por baixo, ela brota rápido, mas não tem raiz. Ela está representando aquelas pessoas que são volúveis, assim, eu estou usando volúvel no sentido de que as escolhas, as decisões dela, elas não têm raiz, não têm profundidade, muda de ideia muito fácil. Então, recebeu, mas não aprofundou. Aí Jesus disse assim, vindo o sol da provação, a semente murcha, seca, morre, porque não aprofundou. A pessoa recebe a palavra assim, é isso mesmo, eu vou fazer. Mas diante de circunstâncias adversas, eu não vou. Deus disse que era para eu fazer assim, vou fazer. Mas as circunstâncias não foram favoráveis, eu não vou fazer. Aí tem o terceiro tipo de solo, que é aquele que é cheio de espinhos, de ervas daninhas. E aí Jesus disse, este solo representa aquelas pessoas que recebem a palavra, mas elas são sufocadas, e Jesus usou a expressão, pelos cuidados desta vida. A pessoa recebe a palavra e diz, nossa, que lindo a palavra de Deus, mas ela não leva adiante, porque ela é sufocada. Isso aqui é a vontade de Deus, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantos sonhos, agora não posso assumir compromisso com Deus, com o plano dele para a minha vida. Quem sabe um dia, porque agora não dá, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou trabalhando demais, é isso, aquele mundaréu de coisa. Jesus disse, a palavra de Deus, ela não vai produzir fruto na vida dessa pessoa, porque ela está sufocada
pelas circunstâncias, os cuidados dessa vida. Mas a gente termina de forma maravilhosa. Jesus dizendo, a semente é a palavra de Deus. E ela cai num coração que está preparado. E ela produz fruto. E agora eu quero, já indo aqui para o encerramento, eu quero dizer para vocês, o que existe de especial numa semente? Eu acho que eu já cheguei a mencionar isso aqui em outro momento. O milagre da semente é que dentro dela existe vida. Você olha para uma semente e fala assim, isso aqui não é nada. Mas ali dentro existe vida. E ela cai no solo que está preparado e milagre. Milagre dos milagres. A gente trata isso com tanta naturalidade, mas para um camarada que foi criado na roça como eu, cada vez que uma cultura, cada vez que o solo era preparado, e o agricultor, meu avô, meu pai, pela fé, jogava semente no solo, porque ser um agricultor envolve fé. Ele jogava semente no solo e aquilo ali tinha vida e vinha aquela coisa maravilhosa, aquelas plantas que cobriam tudo, e aquela planta que ia gerar fruto. A gente diz isso é um milagre. Isso não é uma coisa comum. Pois eu quero dizer para você, a semente é a palavra de Deus. Existe vida. O mesmo poder criador que estava na palavra de Deus lá na semana da criação, está nesse livro sagrado. Esse aqui não é um livro qualquer. Existe vida na palavra de Deus. E como que é esse negócio de produzir fruto? Produzir fruto é a transformação que a semente gera na vida de alguém que a recebe e a pratica. O fruto é a transformação de vida daquele que recebe a palavra e a pratica. Foi assim que Jesus encerrou a explicação da parábola. Ele disse, o solo bom representa todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras. E eu escolhi um texto que, na minha opinião, é o grande desafio para você e para mim. Mas antes eu queria repetir essa ideia, antes da gente encerrar com o desafio de hoje. Meus queridos, existe vida na palavra de Deus. E talvez alguns de nós aqui estamos, de tudo que a gente carece receber de Deus, a gente está precisando de vida, vida espiritual, transformação de vida. A gente está carecendo de um milagre. E Deus escolheu que pela sua palavra, quando colocada em prática, a nossa vida experimente verdadeiros milagres, a nossa vida seja transformada. Mas aqui está o desafio. A gente precisa praticar. Tiago, nós vamos encerrar com a carta que o seu xará escreveu. Tiago, capítulo 1. E eu gostaria que a gente lesse esse texto para levar com a gente esse desafio. Tiago, capítulo 1, do verso 22 até o verso 25. Tiago, capítulo 1, verso 22 até o verso 25. A gente vai ler o texto e você já vai entender qual é o desafio. Recapitulando antes da gente ler o texto. Hoje, nós vimos 4 grandes analogias, 4 grandes comparações que a Bíblia faz quando ela fala a respeito de si mesma. A Bíblia é a espada do Espírito, a Bíblia é alimento para a nossa vida espiritual, a Bíblia é luz para mostrar o caminho, para revelar a verdade, e a Bíblia é a semente que contém vida em si mesma. E quando colocada em prática, ela gera transformação. E agora vem o texto que é o desafio para todos nós. Tiago escreveu assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, e aqui lei, fazendo referência à palavra de Deus, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, este será feliz em tudo que realizar. Ele será feliz, ele vai ser bem-sucedido naquilo que fizer. Se você entendeu o desafio de hoje,
e tomar uma decisão, eu vou vencer esse desafio. Qual que é o desafio? Alguém escreve aqui para mim no chat, por favor, só para confirmar para esse velho professor aqui que você entendeu o desafio de hoje. Nós estamos diante da palavra, a palavra de Deus, que tem vida em si mesmo, que tem poder para transformar o nosso caráter, para transformar a nossa história. E eu recebo a palavra me mostrando, me revelando a verdade, mostrando a vontade de Deus para a minha vida, mostrando o caminho que eu devo seguir. O que eu tenho que fazer? Cláudia, nota 10 para você. Já posso encerrar a aula no meu otimismo, imaginando que vocês entenderam o desafio da palavra de Deus. Nós precisamos colocar em prática. Antônio, parabéns! O desafio é receber a palavra de Deus e praticá-la, e praticar aquilo que Deus está revelando para nós. É isso que transforma a nossa vida. E eu quero encerrar com uma frase que já me acompanha há muito tempo. E esta frase diz o seguinte: saber e não praticar não muda a vida de ninguém. Se você quer ter a sua vida transformada, receba a palavra e a coloque em prática. É verdade que isso vai exigir fé. A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa depender de Deus para colocar a palavra em prática. Mas quando a gente coloca a palavra em prática, a gente vai colher o fruto de que a obra de Deus se realize em nós, primeiramente, e através de nós, para abençoar outras pessoas. Desejo isso do fundo do coração para cada um de vocês que estão acompanhando esta aula. Que você experimente o poder da palavra de Deus na sua vida. Que você, pela fé, receba a mensagem de Deus e a coloque em prática. É isso que o Pai do Céu espera de cada um de nós. É por isso que a palavra chegou até as nossas mãos. Podemos encerrar com oração? Me sinto tão honrado, tão privilegiado de poder estar trabalhando aqui nas mãos do Pai do Céu para a gente semear a palavra. E eu vou, mais uma vez, com toda humildade, pedir, Pai do Céu, que essa palavra maravilhosa que chegou até nós produza fruto na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, reconhecendo que o Senhor é o autor da Bíblia, reconhecendo que a Tua palavra chegou até nós porque o Senhor nos deu como um presente, o Senhor tem propósitos, reconhecendo que existe vida na Tua palavra. Nós queremos te pedir, Pai querido, enche o nosso coração de fé, que a gente confie em Ti e que a gente coloque essa palavra em prática. Que a obediência, que a decisão de viver de acordo com a Tua vontade seja o cumprimento da Tua promessa de que a nossa vida será transformada. E nós te pedimos isso com toda humildade, te pedimos com toda fé, e nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.